Gente, o que é aceitar a realidade? Escuta bem agora, tá? Aceitar a realidade não é gostar dela. Não é pensar, Vitor, você quer que eu aceite que o meu filho tem bebido demais? Como assim, Vitor? Você tá ficando louco? Não estou ficando louco porque não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou falando que você tem que gostar que o seu filho, o seu marido, seu familiar esteja bebendo demais. Não é você gostar, mas é você aceitar o que é real. Qual é a realidade? Tá? Porque o que a gente tem que aceitar? Que a coisa é o que é, e não o que você pensa que é. Às vezes a gente confunde o pensamento com a realidade. O que eu penso que é uma coisa, o que está acontecendo é outra. Eu tenho que aceitar. Tipo, choveu. Ah, choveu. E eu não gosto que esteja chovendo, mas eu aceito que esteja chovendo. Se você não aceita que está chovendo, você não leva o guarda-chuva. Entende? Então, o que é não aceitar a realidade? Não aceitar a realidade, protestar contra a realidade. Ai, meu Deus, eu não aceito que as coisas sejam do jeito que são. Deveria ser diferente. Isso só causa uma coisa. Transforma dor em sofrimento. Tá? Qual que é a diferença de dor e sofrimento? Dor é algo inevitável na nossa vida. Dor faz parte da nossa existência. Dor é uma coisa natural. Agora, sofrimento é um sinal, é uma coisa que ocorre quando a gente não lida bem com a dor, quando a gente tenta fugir da dor, né? Quando a gente não aceita a realidade, a gente começa a sofrer em dobro. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui, vamos ver. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Tá, um livro aqui, ó. Vamos dizer que essa seja a dor da realidade, tá? Aqui está a dor da realidade. Ela dói, é pesada, é desagradável. Poxa, tá um peso aqui na minha mão. Essa é a realidade. Se eu entender a realidade e sofrer pelo que ela é, isso é dor. Né? Ah, eu tô sofrendo. Poxa, meu filho bebe demais, meu esposo bebe demais, meu pai bebe demais. Isso dói. Isso eu não gosto. Isso me faz sofrer. Agora, se você começa, ele não deveria estar bebendo demais, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Meu Deus, isso deveria ser diferente. Você está trazendo sofrimento, tá? Isso é a dor. Deve ser, quando você aceita a realidade, a dor alivia, o sofrimento alivia por quê? Porque você passa a sentir a dor do que é, e não daquelas 300 coisas que a cabeça pensa, não daquelas milhares de situações que a gente fica imaginando e sofrendo em dobro por uma coisa que está acontecendo, que é ruim já. A coisa que está acontecendo já é ruim. Então, não aceitar o que está acontecendo, a gente não protestar contra a realidade, não resolve também. A gente tem que ter a sabedoria de aceitar a realidade. Existem técnicas para isso, tá? Mas a primeira delas é reconhecer que a gente às vezes não aceita a realidade, todo mundo, eu também não aceito a realidade algumas vezes, mas a gente tem que perceber que não está aceitando a realidade, parar, perceber e fazer e se dedicar a aceitar a realidade, entender o quanto isso é importante, tá? Não vou me aprofundar muito nisso agora, mas eu até queria fazer uma live só disso. Tá. Quando você começa a fazer perguntas sem resposta, é uma forma de não aceitar a realidade. Ficar perguntando por que comigo, por que isso é assim, colocar o foco na expectativa frustrada. Por exemplo, ele nunca mais vai parar de beber, mesmo depois de tudo que eu fiz, não posso suportar tamanha ingratidão. Aí você começa a imaginar coisas da realidade, imaginar cenários, criar monstros na sua cabeça. Né? Isso é uma forma de não aceitar a realidade. Às vezes a realidade é simples, ela dói, mas ela é simples. Por exemplo, um exemplo seria o seguinte, ele saiu para beber hoje, e eu não gosto disso. Essa é a realidade. E é daí que eu tenho que começar. Né? Quando a gente começa não aceitando a realidade, a gente fica perdido. Tá, a realidade é essa. Essa pessoa que eu amo bebe demais. A realidade é essa. Eu não sei bem como lidar. A realidade é essa. Eu não tenho certeza do que vai acontecer. Eu não tenho certeza se o que eu vou fazer vai ser suficiente para resolver a situação. E mesmo assim, eu aceito que a realidade é essa e vou ver o que eu faço com isso. Primeiro eu entendo onde é que eu estou. Depois eu vou vendo onde é que eu quero chegar. Então aceitar a realidade é muito importante. E aceitar a realidade não só, né? A gente aceita a realidade e a gente também se compromete com a mudança. O que é aceitação da realidade e compromisso com a mudança? Né? Por exemplo, poxa, tá chovendo, eu não quero me molhar. O que eu posso fazer para não me molhar? Eu posso levar um guarda-chuva. Né? Ah, mas eu não gosto de levar guarda-chuva, porque levar guarda-chuva dá um trabalho muito grande, eu tenho que achar onde eu vou guardar esse guarda-chuva, depois eu tenho que trazer ele de volta, eu tenho que lembrar, às vezes eu esqueço. Então, se a pessoa não se comprometer com a realidade, olha, fulano, tá chovendo, você não quer se molhar?
você vai ter que levar um guarda-chuva, mesmo que você não goste tanto assim disso, se você achar que é importante você não se molhar. Né? Então, a gente se compromete com a mudança. Claro, o exemplo aqui é simples, banal, mas é para simplificar a história, tá? Então, como é que se compromete com a mudança? Tem uma estratégia também, que é você pensar, tá, o que eu valorizo nessa situação? O que eu queria que estivesse acontecendo? Quais são as minhas necessidades? Tá? E você escolher o caminho que leve aos seus valores e necessidades. Por exemplo, poxa, meu pai sai de moto às vezes e bebe. Isso me faz sofrer. Né? Então, aceito que acontece isso. Ele sai de moto, às vezes, ele bebe, depois dirigindo a moto dele. E o que me dá vontade de fazer? A minha vontade é que acabar com isso. Só que eu tenho que parar e ver qual que é a realidade, o que eu posso fazer a respeito. Tá, se eu trancar a moto dele, isso vai de encontro com as minhas necessidades? Se você estiver me ouvindo faz mais tempo, você vai perceber que não. Porque se você trancar a moto dele, vai trazer outras consequências que talvez não te interessem. Mas o que você valoriza? Você valoriza que ele se dedique a parar de beber. Né? Quais são as suas necessidades? Se certificar de que você está fazendo o mais adequado, o mais efetivo para que essa pessoa queira parar de beber por si. Né? Então, o que você pode fazer? Você vai selecionar o caminho que você precisa fazer, que às vezes naquele momento pode ser o mais difícil. Né? Pode ser o mais difícil. Às vezes é muito mais difícil você dar liberdade para a pessoa em alguns momentos. Isso pode ser muito mais difícil do que trancar ela. Só que se você puder manter o seu foco, a sua atenção no longo prazo, manter a sua atenção naquilo que realmente vai funcionar, nas estratégias que vão trazer resultados de verdade, que o que você quer não é que ele pare de beber, né? Você não quer que ele pare de beber apenas. Você quer que essa pessoa queira parar de beber. É fácil você fazer uma pessoa parar de beber. É só amarrar ela no local. Mas isso não resolve, nunca vai resolver. A gente precisa agir de forma a influenciar que essa pessoa queira parar de beber. Né? Então a gente vai precisar se comprometer com a mudança, perceber o que você valoriza, quais são as suas necessidades e escolher o caminho que leva a esses valores e necessidades, mesmo que ele seja o mais difícil. Tá? Como é que você vai fazer isso na prática? Tá? Eu estou dando uma dica aqui. Tá? Você pode colocar até no papel. Tá? Qual que é a minha meta nessa situação que eu estou sofrendo? Tá? Isso vale para o alcoolista, vale para qualquer outra situação de vida. Qual é a minha meta nessa situação que eu estou sofrendo? Minha meta é ajudar quem eu amo a parar de beber. Vamos dizer que seja essa, vou usar esse exemplo. Tá? É ajudar o meu pai, ajudar o meu filho, ajudar o meu esposo a parar de beber. Opa. E daí você vai pensar, o que eu preciso fazer para atingir essa meta? Né? Se você já me acompanha há algum tempo, você já vai ter alguma noção. Né? Então, mas independente disso, eu vou colocar um exemplo aqui. O que você precisa fazer para atingir essa meta? Aprender o que é melhor, primeiro. Né? Quem está me assistindo aqui já está fazendo algo a respeito. Aprender o que fazer e depois colocar algumas coisas em prática. Talvez você não esteja disposto ou disposta a fazer algumas coisas que são necessárias para ajudar essa pessoa a querer parar de beber. E daí você vai poder classificar, olha, tá, o que eu preciso fazer? O Vitor falou que eu preciso fazer uma série de coisas lá, eu não posso facilitar o uso de álcool, eu tenho que tratar essa pessoa bem sempre que eu puder, eu tenho que evitar algumas vezes ela, em momentos que ela estiver embriagada. Aí você vai olhar, tá, é isso que eu preciso fazer. Eu desejo fazer isso? Porque você pode ter uma meta, entender o que você precisa fazer a respeito, e você não desejar fazer isso. Você pode olhar, tá, vou dar um exemplo mais do dia a dia, tá? Olha, se a tua meta é emagrecer, o que você precisa fazer para atingir essa meta? Eu preciso melhorar minha alimentação, eu preciso me exercitar. E daí você vai se questionar, eu desejo fazer isso? Eu desejo me exercitar? Eu desejo melhorar minha alimentação? Talvez você não deseje. Talvez não seja um desejo seu. E daí você vai concluir. O que você vai concluir? Se você pode concluir, por exemplo, olha, eu até gostaria de emagrecer, mas eu não estou disposto a fazer o que é preciso para atingir esse objetivo. Então, eu vou ter que ser melhor para mim aceitar que eu não vou fazer isso agora. Talvez no futuro eu vá fazer. Entenderam? É você se comprometer com a mudança possível, aceitando e se comprometendo com a mudança. Certo? Outra coisa é aceitar a imperfeição. Né? Quando você se compromete com a mudança, é importante você aceitar a imperfeição. Essa live vai ficar salva no Facebook, no YouTube e no Instagram por 24 horas, pelo menos. Aceitar a imperfeição é o quê? É você deixar, você aceitar fazer a coisa, mesmo que aquilo não vai trazer o resultado imediato, mesmo que aquilo seja só uma probabilidade, né? Porque tudo que eu estou falando aqui aumenta as chances de você levar quem você ama a parar de beber. Não garante completamente,
Mas isso não existe na vida, né? Se você quiser emagrecer, por exemplo, ir na academia, hoje é sábado, Vitor, eu não quero me exercitar. Se você começa já, porque se um dia de exercício não me emagrece, então eu não vou me exercitar hoje. Você percebe? Daí, se você começar a não fazer as coisas só porque elas não são perfeitas, você provavelmente vai começar a deixar de fazer o que é necessário, né? Então você tem que aceitar a imperfeição das coisas, né? Por exemplo, você deixar de facilitar um dia, 2 dias, ou deixar de facilitar o consumo de álcool. Por exemplo, muitos falam para mim o seguinte, Vitor, mas se eu não deixar, você fala para não deixar ele beber em casa, né? Mas ele vai beber na rua. Então eu não vou evitar que ele beba em casa, não aceitar que ele beba em casa, não vai fazer ele parar de beber completamente. Não é uma solução definitiva e absoluta. Então a pessoa não tenta fazer nada, percebe? Então a gente tem que aceitar que as coisas são imperfeitas, aceitar que o caminho é uma progressão, que a gente tem uma evolução, que a gente tem que ir no sentido correto, que se a gente não aceita essa imperfeição e rejeita tudo, a gente acaba paralisado de novo, certo? Então, e depois disso, né, compromisso com a mudança, a gente faz um plano de ação, né? Você está lá, se aconteceu uma coisa que você não queria, você aceitando a realidade, você entende que aquilo é a realidade. E você começa a se perguntar, como você pode se preparar para melhor no futuro? Né? Como é que você pode aprender a lidar de uma forma melhor, se é isso que você quer? Se não é, se você não quer continuar ajudando, o que você vai fazer a respeito? Né? Você vai resolver o problema, você vai tolerar ele, ou você vai continuar deixando sua vida miserável? Porque a gente até pode, mas não é muito útil a gente responsabilizar os outros pelos desfechos da nossa vida, né? Eu acho que é um bom primeiro ponto. Que talvez o que você possa fazer seja não só ler, não só estudar, não só assistir as lives aqui, ou ler os livros, né? Ler o meu e-book ou outros conteúdos que tem aí. Você pode talvez precisar de terapia pessoal para você. Você pode precisar de tratamento para você. Então, você tem que parar e pensar, o que eu posso fazer para melhorar na próxima vez? Por exemplo, sábado à noite, ele pode sair para beber hoje à noite, né? O que você pode fazer para lidar com isso? Você pode, talvez, ter um plano, né? Para não ficar ligando para ele o tempo todo. Para não ficar ligando para ele o tempo todo, você pode ter um plano, desenvolver um plano de o que você vai fazer caso isso aconteça, para tornar a sua noite um pouco menos desagradável, né? E ter um diário, tá? Uma dica boa que eu dou aqui é ter um diário sobre a evolução. Como que era, né? Porque às vezes a pessoa tá dando certo o que ela está fazendo e ela nunca fica satisfeita, né? Por exemplo, bebia todos os dias, está bebendo agora só nos finais de semana. Isso é uma evolução, né? Então, ter um diário de como as coisas são e também como é que era antes, como é que está agora, o que eu fiz que deu certo, e você revisar, às vezes, esse diário pode te ajudar a te dar segurança de que você está fazendo o que é certo, né? Você poder conferir na prática, na sua vida, não é ninguém te falando, é você olhando para o que está dando certo.